Olá, eu sou o Judeu Ateu Eu sou o estranho. e esta é a volta do Mangá ao Quadrado. Aê! Em 2013 o Estranho descansou, tá preparado para um super ano de mangás ao quadrados. Tem que ver isso aí, né? Precisando de mais uma semana aí de folguinha, tava bom, né? Então, nem me fale, nem me fale. Não, que é isso, estou feliz aqui de voltar para o Mangá ao Quadrado. Estava com saudades até, teve até gente implorando pela volta do podcast e eu estou feliz em entregar para os ouvintes que estão felizes em escutá-lo. Você tá de bom humor mesmo, hein? Caramba. Então, não, então, vamos que vamos. Essa semana a gente resolveu trazer um tema um pouco mais diferente, trazer uma abordagem um pouco mais jovial para esse tema. Não sei se jovial, não sei porque eu falei isso. É, Acho que é só o ânimo. A gente vai discutir os primeiros capítulos dos mangás que a gente costuma analisar semanalmente na coluna de análise dos mangás semanais. Então, ou seja, primeiro capítulo de One Piece, primeiro capítulo de Naruto e primeiro capítulo de Toriko serão analisados na coluna semanal. Interessante, né? Eu achei uma boa ideia. Exatamente, e essa semana não tem Shonen Jump, então não temos os capítulos regulares. A gente está ignorando os capítulos que existiram na semana passada, porque estamos de férias. É, A gente comenta deles na semana que vem, quando comentarmos os capítulos novos que terão saído. justo, Mas, dessa justo. vez, a gente vai ocupar o programa inteiro falando desses primeiros capítulos, porque os primeiros capítulos são longos, tem muita coisa pra falar, tem muita análise a ser feita, e qualquer um pode ouvir, né? Quem já leu e quem ainda não leu e quiser ir atrás, dá tempo de ler o primeiro capítulo de qualquer um desses mangás? Ah, putz, rapidinho aí, 5 minutos senta na cadeira que você lê, todos são bem rápidos e agradáveis. Todos são capítulos muito Uhum. agradáveis. E a gente provavelmente vai tentar evitar ao máximo trazer questões futuras do mangá, né? Então, evitando possíveis Uhum. spoilers para quem ainda não leu. Possivelmente a gente faz um comentário ou outro bem pontual, mas evitando o máximo spoiler. E se for spoiler, nada que vai estragar toda a sua experiência, nem nada do tipo, certamente. Exato. E, aliás, eu queria começar comentando que eu falei que é um tema interessante, mas na verdade, quando você surgiu com essa ideia de analisar, eu fiquei meio receoso. Fiquei, putz, sério, será que é uma boa ideia? Mas, cara, quando eu fui ler os capítulos, foi uma experiência muito revigorante. Acho que talvez não sei se essa é a palavra, mas foi uma experiência que trouxe muita coisa pra mim, viu? É algo que eu recomendo pra todas as pessoas. Você que não gosta de algum mangá que tá lendo hoje em dia, não gosta de alguma coisa, pegue o primeiro capítulo, sei lá, seja que for uma série, e tente analisá-lo com outros olhos, porque eu acho que cara, é isso, eu comecei a ler as coisas com outros olhos. Como foi pra você? Primeiro, antes de tudo, só quero deixar os créditos nessa ideia. Foi do Lucas, o Luke do Hum. Mangatory. Ele que me sugeriu isso. Eu levei pro Judeu. O Judeu falou: beleza, vai ser isso com certeza. Sobre a experiência da releitura, é muito interessante você reler o primeiro capítulo tendo conhecimento de tudo que acontece depois, né? Uhum, Porque você uhum. acaba analisando com olhos justamente diferentes, né? Você acaba pensando todas as ideias que os autores empregaram naqueles primeiros capítulos, como eles funcionaram ou não funcionaram a longo prazo, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que é uma análise válida também de você já ter toda aquela bagagem e voltar pra ver o que, que o ator tava pensando naquilo sendo como um primeiro capítulo, né? Porque é um primeiro capítulo, né? Você pensar que aquilo vai introduzir uma história nova pra todo um público novo, porque como já são histórias muito familiares pra gente, a gente já tão acostumado para elas, acho que é interessante ter essa visão de, poxa, os caras estão tentando realmente convencer as pessoas de ler isso, né? Uhum. Principalmente porque, se você pegar, principalmente Naruto, né, que é o sucesso mais antigo no Brasil, né, Uhum. a maioria das pessoas acabou, muitas vezes, vendo o anime e depois migrou pro mangá. Então muita gente nem leu o primeiro capítulo de Naruto. Então é uma experiência muito interessante você voltar com olhos atuais, né? Mesmo não necessariamente olhos de pessoas
pessoas que estão nos capítulos atuais do mangá, mas olhos de pessoas que já estão acostumados com outras leituras. Exatamente. Reler o primeiro capítulo de Naruto, que foi possivelmente uma das primeiras leituras da maioria das pessoas, você revisitar. É uma experiência muito interessante mesmo. Foi muito bom. Recomendo que as pessoas façam isso. Provavelmente vão fazer por causa do nosso incrível podcast, né? Isso aí. E qual que vai ser a nossa ordem então, Judeu? Cara, eu acho que Toriko nunca é o primeiro, viu? Tá bom, então vamos de Toriko. Então sobe a música de Toriko que a gente vai fazer a entrada igual a gente faz. Maravilha. All you gotta do, happy fool is asking mom. Toriko 1. Bishokuya Toriko. O que aconteceu nesse capítulo? Não vamos falar. Muito trabalho. Acho que de todos, pra mim, talvez... Já vou lançar, cara. Já vou lançar essa. Talvez de todos, Toriko não tenha sido o melhor, mas pra mim, eu lendo assim, com olhos de um mangá da Jump, pra mim foi o mangá que mais funcionou melhor como um primeiro capítulo, sabe? Uhum. Ele introduziu uma história e me convenceu de que aquilo tinha um personagem que valia a pena muito acompanhar, sabe? E terminou de uma forma fantástica. Eu vou dizer que dos 3 primeiros capítulos, eu acho que o de Toriko é o melhor bem estruturado. E uma das melhores construções de cenário que eu já vi num primeiro capítulo. Cara, com certeza, viu? Com certeza. Não tenho nem dúvida disso. Eu concordo. Fiquei até um pouco receoso de trazer isso. Que bom que você concordou. Eu acho que a palavra é estruturado mesmo, cara. Você vê passinho por passinho, ele mostrando, pegando na sua mão, falando, ó, cara, presta atenção nessa porra, olha como é legal, olha nesse ponto aqui, olha como o mundo funciona. Cara, é incrível, eu acho foi muito bom mesmo. Eu acho que a gente sempre fala que o Toriko tem um pacing muito bom, né? O primeiro capítulo ele já tem uma série de acontecimentos muito estruturados, né, sequencialmente, de uma forma muito interessante, mas é diferente. É um clichê, é clichê, né? Porque tem toda aquela coisa de o mundo todo segue uma ideia e esse nosso personagem está inserido nessa ideia desse mundo. Isso é um tipo de abertura padrão na maioria das histórias. Mas Toriko fez num passo que foi incrível, né? Você acreditou naquele mundo porque ele não te apresenta, não faz assim, ó. Existem muitas comidas no mundo e os Bishokuyas querem caçar essas comidas. Toriko é um Bishokuya. Não. Exatamente. Não, ó, foi muito glorificante, né? Olha, o mundo agora é sobre comida. Olha todas essas comidas fodas que existem. Tinha um mar de caracóis de não sei o que, piscinas de vinho, toda essa porra, e você, caralho, tô ficando com fome até. E eu acho que a decisão de ter segurado a aparição do Toriko por várias páginas foi fenomenal. Acho que 2 coisas que ele se diferenciou de One Piece e Naruto. O personagem principal demorou um pouco pra aparecer, né? E ele terminou com um cliffhanger, né? Ele terminou não concluindo boa parte do plot, né? Deixou pro próximo capítulo. Tanto em Naruto quanto One Piece eles encerraram ali, né? O que a gente costuma dizer que normalmente os primeiros capítulos são one-shots, né? Eles têm todo um clímax de acontecimentos, se encerra ali mesmo e dá uma partida para outras histórias, que é o que acontece em Naruto, acontece em One Piece, acontece em 1000 shonens de porrada aí. Mas o Toriko, ele não. Foi uma decisão muito curiosa do autor, né? De fazer o primeiro capítulo ser em 2 partes, né? De certa forma, né? Prossegue no capítulo 2. Mas talvez isso seja um reflexo da experiência do autor, né? Ele tinha uma série lançada anteriormente, né? Diferente dos outros 2 autores. Agora que eu parei pra pensar, de fato não teve... Tudo bem que mostrou ele pescando lá, o Toriko e tudo, teve toda aquela ensinação dele, mas um primeiro capítulo inteiro sem nenhuma espécie de poder super bonito, né? Naruto já teve, no primeiro capítulo já teve o Kagebushi dele, e o One Piece já teve terminou com o Gomu Gomu no Pistol, né? E Toriko realmente segurou, realmente
realmente é uma... Até, de certa forma, um pouco corajoso, se for parar pra pensar. Não sei Bastante como- corajoso, Eu bastante não corajoso. sei como os editores reagiram muito a isso, mas deu certo, né? É. Deu certo. Analisando editorialmente, né, Toriko, foi uma aposta grande desde o começo, né? Se eu não me engano, o segundo capítulo já teve página colorida de abertura também, o que é difícil de acontecer na Shonen Jump. Na verdade, eu não lembro de nenhum caso assim. Mas é que o autor, ele tinha nome, ele, além de ter sido feito uma série de sucesso quando ele lançava, né? A série anterior terminou com a prisão do autor, né? Então, tipo, há toda uma popularidade aí em volta, né? Eu ia comentar isso, né? Talvez tinha um pouco de anti-marketing, né? Mas anti-marketing é marketing também, né? Então, justamente, todo mundo tava assim, o que o pedófilo vai trazer pra gente? Não, talvez bem por aí mesmo. Esse capítulo tem umas melhores cenas de Toriko até hoje pra mim, que é o Toriko subindo no barco e falando que emagreceu porque cagou 15 quilos. Caralho, né, cara? Que cagada foi essa? Cara, incrível. Você já tem todo o senso de ridículo que vai ser o mangá a partir dali, né? E Não, e o senso de exagero suspensão também, né? Exatamente. Toriko, ele já veio desde o começo com exagero. Isso que eu acho legal. A gente fica nessa tipo, caraca, olha os monstros exagerados que estão aparecendo agora. Cara, ele tava pescando com uma vara, com um fio de aço de 15 centímetros de bitola, de elevador, com um gafanhoto gigante. E ele pescou um peixe gigante que foi comido por uma águia gigante. E aí ele derrubou a águia com a vara e, cara, incrível. Então, não tem como falar, nossa, tá exagerado agora. Não, ele sempre foi exagerado. Ele cagou 15 quilos. Ele cagou 15 quilos, realmente. E como Komatsu, né, que... Bom, acho que não é spoiler isso, mas depois acaba se tornando um personagem importante, é realmente desaparecido nesse capítulo, uma boa parte dos capítulos iniciais, né, aliás. Isso é até uma coisa que é válido citar, que é justamente o quão imprevisível foi isso, né? Porque você lê o capítulo, ele parece ser aqueles personagens de primeiro capítulo que só serve pra introduzir o protagonista, sabe? E o autor conseguiu evoluir o personagem ao que ele é hoje, né? Devagar e sempre. Hoje, Komatsu, o personagem preferido de muita gente, né? Mas duvido que no primeiro capítulo alguém falou: caraca, ó, esse cozinheiro aí é muito legal. Vai ser bem foda. Mas e o interessante é que eu lendo esse capítulo, eu tenho essa visão de que, poxa, realmente planejar, talvez com um pouco com o pé atrás, mas ele realmente planejava que esse personagem fosse alguma outra coisa. Eu vejo ele em páginas em perspectiva com o Toriko e ele tem um character design. Ele é bem trabalhado, cara. Mesmo nesses primeiros capítulos, ele é bem trabalhado, mesmo que vagarosamente. Ele tem uma personalidade ali, né? Toda aquela questão do Toriko cheirar a mão dele, falar que ele é um chefe. Já planta a ideia de que ele pode ser alguma coisa. Ele poderia ser só um personagem pro primeiro arco de histórias, mas ele acabou virando um personagem a longo prazo, o que é muito interessante. Realmente, cara, foi um capítulo muito bom. Uma coisa que você comentou de passagem, né, da cena do Toriko pescando, eu queria ressaltar que eu achei fantástica essa cena, né, do Toriko pescando. Com certeza. De novo, talvez a melhor produção de personagem principal de todos os três, né? Construiu todo um clima, assim, pra trazer o Toriko e trouxe ele de novo em talvez uma das melhores cenas do mangá até hoje, viu? Eu acho essa página muito bonita mesmo. Eu acho que aquela composição dele sentado com a vara e com o gafanhoto serviu pra mostrar o que é Toriko, sabe? O que é o Toriko. Outra coisa interessante que eu acho que teve um dedo editorial aí, né? Que logo no começo o Toriko ele fuma um pedaço de galho, né? Ele pega um pedaço de galho assim, e na tela que aparece o nome dele, tá ele fumando. Então eu não duvido que a ideia do Shimabukuro fosse que ele fosse um fumante. Mas que possivelmente foi cortado porque, né? O personagem principal de um mangá da Shonen Jump não poderia ser um fumante inveterado. Um coadjuvante, tudo bem, o problema é ser um protagonista fumante, né? Ele nunca mais chegou a fumar de novo, né? Mas... Ele certamente ele é alcoólatra, com certeza, né? Ele e mais metade dos personagens de Toriko, mas ele nunca mais voltou a fumar, né? E ele tava fumando um galho, né? Com certeza. Puxando um pouco da parte sobre o quão bem amadureceram as ideias que ele plantou nessa história, né? Isso já é uma parte com um pouco mais de avanço no enredo, mas a gente já vê logo de começo que ele planta a ideia de nível de captura quantificar a dificuldade, de quantificar
mostrar o quão forte, entre aspas, é o monstro. Aham. E aí ele nos traz que o monstro, o crocodilo lá, ele é o de nível 5 e que ele é um dos mais difíceis, é o crocodilo de nível de captura mais alto. Então, né? Isso aí foi algo que deve ter meio que no meio da história. Eu nunca mais vi nenhum crocodilo na história, né? Então. Mas é uma coisa curiosa, porque e quando falam, É. né? Falam assim, não, a gente tem que pegar um crocodilo de nível 5. Temos que pegá-lo vivo. Sabe, como se fosse muito difícil. Aí ele fala assim, eu vou chamar um cara que consegue derrotar. Aí o Komatsu, o Toriko? Tipo, como se só o Toriko conseguisse vencer um monstro de nível 5. É verdade. Mal sabe Não. ele, né? Não, é verdade, né? E agora tem essa toda caralhada de chefe aí, até os chefes estão derrubando os monstros hoje em dia, né? Os monstros de nível 30 que estão aparecendo. Realmente, cara, eu pensei nisso também quando apareceu essa cena especificamente. Um jacaré de nível 5, eles fazem aquela cara de espanto, né? Como se fosse uma E coisa... o mundo inteiro, toda hora tá rodeado desses outros monstros. Isso foi algo que ficou bem estranho, né? Estranho hoje em dia pra gente ler isso. E até, agora uma coisa que eu achei interessante é que ele meio que plantou a ideia que tem algumas comidas que você come que te dão um plus, né? Que aparece a cena de um cara brilhando assim, falando, ó, você come e revigora a energia do corpo. Eu acho que se não foi a gênese da ideia das células, né, que ele usou. Ah, não, foi. Com certeza foi. Se não foi a gênese, pelo menos foi algo que ele queria usar no futuro, sabe? Ó, você come algumas coisas e algumas coisas te causam algo a mais, né? Não, com certeza. Acho que ele tinha essa... Bem provavelmente ele tinha essa ideia desde o começo. Olha quantos conceitos do mundo o cara conseguiu introduzir num capítulo só, né? Realmente, ó, mostrou o pessoal do Igor, deu uma introdução às células gourmet, explicou os bichococuyas, explicou não sei o que, introduziu o Komatsu, Toriko, os dois personagens mais importantes na série. Explicou sobre os níveis de captura. Já começou a fazer o relacionamento dos dois, né? Já começou a fazer... Nossa, cara. Olha quanto elemento. Eu não achei em momento nenhum forçado nada, né? Acho que foi mais interessante. Nem forçado, nem corrido e nem lento. Foi um ritmo, eu acho que foi quase perfeito, assim, para um primeiro Quase capítulo perfeito. de Shonen de porrada, um capítulo perfeito. Perfeito, com certeza, cara. Se eu desse nota, seria 10 de 10. Já vamos entrar nessa questão, né? Não vou dar nota nenhuma, não quero me comprometer. Então, One Piece, capítulo número 1, Romance Down, o amanhecer de uma aventura. Esse é o nome aqui que tá no... A edição da Panini. O amanhecer de uma aventura. Uma coisa específica que eu queria comentar sobre One Piece é que eu sempre critiquei o primeiro capítulo do mangá, porque eu achava muito escroto começar com um flashback. Eu sempre elogiei o anime, porque ele começou... O anime, não sei se você sabe, ele começa com o Luffy no barco da Alvida lá, um negócio mal confuso pra caceta. E só para uns capítulos mais pra frente ele lança esse flashback do Shanks. Eu sempre elogiei isso, achava que fazia muito mais sentido. Mas... Agora, quando eu fui reler, eu vi o quão mais faz sentido ter um flashback nesse primeiro capítulo pra convencer as pessoas de fato a lerem, né? Como um enredo, eu até queria trazer esse ponto pra ver se você concorda ou não. Eu acho que como um enredo faria mais sentido segurar esse flashback aí que teve no primeiro capítulo inteiro. Mas como o primeiro capítulo faz muito mais sentido pra mim. Eu acho que acaba nem nem dá pra considerar um flashback, porque era a linha de acontecimentos da época, né? O tempo passou desde então. Mas eu acho que é muito mais fácil você fazer essa construção como justificativa pro motivo do Luffy querer ser um rei dos piratas, do motivo pra ele apreciar o chapéu, o motivo pra ele ser um cara que estica, o motivo pra ele ser alguém que não sabe nadar, e o motivo da cicatriz debaixo do olho, por que não? Tudo isso fica mais crível se nos mostrar previamente o que é aquele personagem, né? Então, eu acho que funciona melhor dessa forma. No caso específico de One Piece, não dá nem pra saber como seria de outro jeito, né? Mas eu acho que da forma que tá, funciona.
e nos faz levar fé no personagem principal, mostrando pelo que ele passou antes de não mostrar como ele tá agora. Obviamente funcionou, né? Eu só ver onde ele tá hoje em dia. Não, esse é tipo. Eu acho muito mais consistente num roteiro grande assim, mais bonito. Toma aí. Eu acho mais bonito ter mostrado isso depois, apesar de eu concordar que estimula muito mais a leitura colocar logo de cara esse convencimento do personagem. E de fato, no primeiro capítulo você ganha muita simpatia por esse Luffy, o Luffy pequenininho. Era algo que eu não tinha antes de começar a ler o mangá. Vendo o anime, eu não tinha muita simpatia por o Luffy pequenininho, esse Luffy jovial aí. Eu via ele mais como um garotinho mimado, talvez exatamente porque eu tive o flashback depois. Eu acho que esse começo, além de mostrar, fazendo-nos gostar do personagem, também nos explica bastante sobre o tipo de atitude dele, né? Desde criança querendo defender os amigos, isso é uma coisa inerente dele, ser um personagem que é engraçado, que ri facilmente, mas que também sabe ficar bravo. O que eu queria puxar um assunto que muita gente fala, né? Que é o do traço do começo de One Piece, né? Que existem críticas evidentes e realmente, relendo com um pouco de mais atenção, você vê que há muitos problemas nos traços do Oda. Ele usa do caricato, né, dos personagens caricatos, da desproporção dos membros, né, de um braço grande, mão grande, pé grande, ângulos estranhos, como uma forma de disfarçar que ele tem alguns problemas de desenho mesmo. Isso é fato, assim, ele não precisa mentir. Tanto que tem, acho que num dos primeiros capítulos que mostra os piratas no bar, tem um cara que ele tá segurando uma caneca, e do jeito que tá mostrando a mão dele, do jeito que tá mostrando a caneca, não tem como ele tá segurando aquela caneca. Não cheguei a reparar isso. Quer ver? Procura aí na sua edição da Panini, acho que tá na página que aparece o Shanks sentado pela eu tô vendo aqui já. Nossa, só eu abri que eu enxerguei. Puta. A mão dele é como se a caneca estivesse flutuando, né? Então, não... Copiou, colou a caneca ali no meio, tipo pente. Não. É um problema de traço, não tem como negar, mas ele disfarça todos esses problemas utilizando de um traço caricato, o que eu acho digno, né? Se você não tem um traço bom, você não tem que fingir que você tem um traço bom, você não tem que fazer que nem um cara de Shingeki no Kyojin que tenta fingir que faz ângulos super legais. O autor de Shingeki no Kyojin inclusive faz isso com os gigantes, né? Ele não consegue desenhar uma estrutura humana aceitável, então ele desenha os caras todos tortos. Tá certo. Pior que eu acho que é bem por aí mesmo. De vez em quando ele acerta, eu até admito, mas quase na maioria gigante do mangá, o negócio fica... Muitos personagens não têm expressões direitos, fica muito estático, né? Aqui não, aqui exatamente por ser caricato se consegue dar uma fluidez bem interessante, né? Então, aí que tá. O que eu acho, eu tenho essa sensação, que esse traço caricato ele foi muito bom pra One Piece porque ele tornou ele algo agradável, né? Ele é muito fácil de você ler. Ele não tem achuras, ele não tem aquela coisa complicada, não tem muitos exageros de expressões japonesas, né? Ele é bastante comerciável, esse traço. Mesmo não sendo um traço perfeito, ele é um traço comerciável. Com certeza. Você abre aqui qualquer página nesse primeiro volume, você bate um olho em qualquer quadro, rapidinho você sabe identificar posições de personagem, exatamente o que está acontecendo. E os personagens, eles são, por poderem ser caricatos e ter características diferentes, eles são muito, eu acho muito bem feitos. Identificáveis, são character designs muito únicos, né? Até no bando do Shanks, aquele bando de coadjuvante que a gente malemar, a maioria nem tem nome, ainda assim você reconhece eles em outras cenas, né? Tipo o Yasop. Sim. O Yasop, ele era o pai do Usopp. Ele era um figurante, mas ele tava lá em vários quadrinhos separados, sabe? Você reconhece ele. Aquele próprio gordão, quando apareceu ele, sei lá o nome dele, acho que é Lucky Roux, né? Alguma coisa assim. Quando aparece ele se salvando, meio que entre aspas, Shanks, dando o tiro lá, você reconhecia ele lá no banco. Você já meio que tinha visto ele ali no meio várias vezes, né? Mesmo que não tivesse feito nada relevante. Então, justamente. Tem esse character design bem único. É interessante, eu não tive essa perspectiva não sobre o character design. Hoje em dia não dá pra fazer isso com One Piece não, você abrir e tentar identificar o que tá acontecendo. Ele deu uma aprimorada principalmente no cenário, e isso acabou
tornando o traço um pouco mais carregado, né? Por assim dizer. Poluído. Pode falar. Você que usou. Mas me diga, Judeu, o que você acha de toda a construção de acontecimentos, que é a parte mais famosa desse primeiro capítulo, que é desde a captura do Luffy até o tiro que o Lucky Law dá, né? E a captura que resulta na perda do braço do Shanks. Me diga o que você acha de toda essa estrutura. Eu não gosto, cara, talvez você não vai gostar disso, mas eu não sei até que ponto eu gosto. Eu gosto das 2 últimas páginas em que o Shanks dá aquela encarada no monstro, ele vai embora e o Luffy chega e chora nele. Eu acho essa sequência de quadros muito bonita, muito impactante, mas o resto eu acho até um pouco forçado, eu não consigo carregar muito bem. Até o final, até a parte que o Shanks coloca o chapéu nele, são cenas muito bonitas e, sinceramente, acho muito bem construídas. Mas, não sei, o que você acha? Olha... Você deve amar. Não sou do que ama, mas eu lembro que a primeira vez que eu li One Piece, que fazem muitos anos mesmo, que eu nem sabia que existiam scans na internet, foi um cara aqui do condomínio que me emprestou. Tudo que ele falou, é uma história de pirata aí. Aí eu li. Não preciso falar mais nada, né? Sinceramente. E a cena do Lucky Law, quando ele aparece e dá o tiro no cara que tava apontando a arma pro Shanks, é uma das minhas cenas preferidas de One Piece ever, porque é essa cena que me comprou de One Piece. Sério? Na hora que eu vi ele aparecendo por trás, dando tiro e vendo que a coisa ia ser levada a sério, porque até aí, e até uma coisa legal que eu queria comentar, até aí a gente tava num clima, principalmente por causa do traço e pelas piadas que tem no começo, num clima quase cômico. One Piece parecia que era uma comédia, né? Tipo, divertido com uma açãozinha ou outra. Mas não, tinha coisa séria, né? E o tiro do Lucky Law é a abertura pra seriedade do One Piece. E é a hora que ele nos mostra que a história ela vai variar muito, a comédia pro drama. Pô, começou com os caras morrendo de rir e terminou com o cara perdendo um braço. Calma aí, eu não... Pode ser porque é aquilo de nós, que a gente teve experiências muito diferentes com One Piece. Eu não consegui ter... Por eu ter assistido o primeiro anime, acho que não consegui, nem analisando o capítulo assim, consegui ter essa visão. Mas eu acho que quem começou pelo mangá deve ter tido esse impacto muito grande, com certeza. E o Ben, depois do tiro, já vem o Ben Beckman enfiando cigarro na cara do cara, batendo em todo mundo com a arma. Puta, eu acho essa sequência de páginas muito boa mesmo. Pra mim, a mesma cena que tem esse impacto pra mim é a cena do Zoro todo crucificado lá, né? É todo crucificado, porque é a primeira cena do anime que tem esse peso violento e até um pouco de tortura mesmo do cara. Talvez por isso que o Zoro seja um dos meus personagens favoritos até hoje. Essa cena foi a que teve esse impacto pra mim. Essa história desse, entre aspas, flashback do Luffy acontece depois dele encontrar o Zoro? Depois que ele encontra o Zoro. Puta que pariu, mano. O do Zoro só acontece quando eles encontram o do Sanji, por exemplo. Nossa. Eles adiam a maioria dos flashbacks. Você vê, é engraçado, acho que você deve achar mais coisa tão idiota, mas pra mim fez tanto sentido. Quando eu fui ler o mangá, eu falei, caramba, mas já estão jogando flashback? Não... Engraçado, né? Não, são experiências diferentes, é interessante isso. Bom, a minha única crítica a essa sequência toda foi que na versão da Panini, eles conseguiram colocar Somos Piratas da Pesada. O Shanks vira e fala, porque aqui só tem Piratas da Pesada. Em que universo essa frase é legal? Nenhum. A turminha do barulho vai... Parece bem negócio da Sessão da Tarde mesmo. Acho que nem o Oda imaginou que a obra dele tomaria o rumo que tomou hoje em dia, né? Então, aí vai minha pergunta agora pra você. Sobre o efeito póstumo, né? O efeito futuro que o primeiro capítulo... O papel que o primeiro capítulo acaba exercendo. O que você acha? Até agora nenhum, né? Praticamente. Tudo bem. Não, no meio do sentido de preparar o mundo, se ele trai alguma coisa, se ele apresenta bem alguma outra coisa, esse tipo de coisa. É esse tipo de questão que eu queria. Até hoje não, né? Bom, o primeiro capítulo, pelo menos, acho que não tem nada muito que ele trai, não, né? Acho que muita gente vai falar que, como é que o Shanks perdeu pro monstro, né? Mas depois o próprio Oda meio que explica isso na obra, né? Meio que escapa disso, né? Ele explica isso?
Ele meio que deu o braço, né, pra nova geração que tá surgindo. Essa explicação meio besta que ele deu. Não é bem uma explicação. Você acha Aí que que isso tá, né? é um defeito da obra? Você acha que é um furo de enredo? Então, particularmente eu acho que sim. Muita gente vai vir falar, não, porque não tinha como ele. Não tinha como ele salvar sem entregar o braço. Cara, o Shanks que a gente conhece posteriormente teria conseguido. Não é possível, cara. O nível de poderes que a obra chegou hoje em dia, ele não ter conseguido vencer um monstro daquele, principalmente um monstro que o próprio Luffy depois derrotou no começo com o Gomu Gomu Pistol Que dele é o lá, golpe né? mais fraco dele, né? E quando ele era mais fraco ainda, né? Inclusive, um fato curioso é que o Luffy fala que demorou 10 anos treinando o Gomu Gomu Pistol. 10 anos treinando o Gomu Gomu no Pistol, caralho, né? Ele aprendeu o Gear Second numa viagem de barco de 2 meses, né? Verdade, né? Verdade. Mas isso do perder o braço, desculpem quem é defensor assíduo de One Piece, é entre aspas, um furo. Queira ou não queira. O Oda até provavelmente vai explicar isso de alguma forma, em algum momento, mas não foi planejado. Não foi planejado, com certeza. E uma coisa que provavelmente algumas pessoas também falam é sobre o uso do hack do Shanks nesse primeiro capítulo. Fala que provavelmente ele usou o hack no monstro pra espantá-lo. Sim. Não acho que foi planejado pelo Oda, tá? Acho que o Oda só quis dizer que o cara ele era tão fodão. Que o monstro se assustou. Que o monstro se assustou com aquele olhar dele. Não tinha nada de poder de hack aí. Muita gente vai falar, não, porque o Oda planeja isso desde o primeiro capítulo, que ele tá apresentando devagar. Desculpa, é querer ver. Viagem. É querer ver genialidade no cara. Desculpa, não tem como ele ter planejado isso no começo. Ele malemar tinha estabelecido as Akuma no Mi na época, como que ele ia ter já pensado no hack? É verdade, né? Mal sabia, ele acho que ele nem tinha essa ideia que ia ter uma de animal, outra de superpoder e outra dos elementos, né? Provavelmente não tinha isso estabelecido na cabeça, quanto mais outros tipos de poderes. Pois é. O capítulo não serviu nada pra introduzir mundo direito, né? Apesar da primeira página de introdução do mundo, foi até um negócio quase meio que sem sentido, né? Foi uma motivaçãozinha bem pequenininha, né? Existem piratas nesse mundo. E aí pula pros piratas, sabe? Podia ser tipo exatamente isso. Podia ter uma página em branco escrito só, tem piratas nesse mundo. Já pular pro próximo. Já finalmente. Deixamos o melhor pro final, estranho. É o que você está dizendo. Naruto, capítulo 1. Naruto Uzumaki. Muito bem. Sincero no nome do capítulo. Gosto disso. Justo. Eu gosto de nomes um pouco mais... Bem pensado. Mais bem pensado, né? Tipo, o Romance Down. É um nome interessante, né? Para um primeiro capítulo. Quando eu comecei nesse mundo de mangás, uma coisa que eu gostava de fazer é ver nomes de primeiros capítulos de mangás. E tinha muitos que eram muito interessantes e tinha outros que eram bem boring, tipo de Naruto. Naruto era um dos mais boring. Tá certo. Bom, primeiro sobre a construção do capítulo, particularmente. Eu acho que as primeiras páginas do mangá, até o Naruto ser recusado no primeiro exame, né, que ele faz, me pareceu mal construído. Me pareceu corrido, me pareceu estranho essas primeiras páginas. Dali pra frente ficou num ritmo bom, ficou num ritmo legal. Mas eu acho que ele quis apresentar ideias muito rápido para poder ter mais páginas para desenvolver o drama seguinte. Então eu tenho essa impressão, que as primeiras páginas elas são um pouco corridas. Eu concordo. Eu ia comentar, até que eu achava que ele apresenta bem o primeiro personagem nessas primeiras páginas. Mas ele apresenta bem, mas muito corridamente, com certeza. Muito personagem que depois é importante, muito conceito mesmo, né? Todo esse negócio de construção de chakra, depois liberação, e depois forma a coisa, realmente fica bem confuso mesmo. Não, fica jogado, né? Nesse começo, todo esse negócio de selos, chakra, né? Chakra nem cita chakra, eu acho. Cita? Acho que eu não sei agora também.
O, pouco importa. o Hokage tem um disco que vê o que tá acontecendo, sabe? Que é uma coisa que é meio estranha pensando no mundo de Naruto hoje em dia, né? Com certeza. Então, é um caso curioso, essas primeiras páginas. Mas o que eu acho que isso acaba resultando e acaba sendo constante no resto do capítulo, me parece que nesse primeiro capítulo o Kishimoto não teve uma boa escolha de disposição de quadros. Porque tinha alguns quadros que mereciam impacto e não tiveram. Por exemplo, quando o Iruka recebe a kunai nas costas, lá, a shuriken nas costas. Aquilo merecia uma página grande, pô. Ele usa meia página só. Eu fiquei meio decepcionado com isso. Eu não parei pra pensar nisso, mas com certeza é resultado dele querer correr com o mangá, né? Uhum. Porque, se for dar uma olhada nos outros capítulos depois, ele é bem... Os quadros são todos bem mais amplos. Só você dar uma folhada, você já percebe nisso. Os primeiros capítulos, quadros todos apertados, e logo em seguida os quadros bem mais amplos, páginas bem grandes, algumas páginas, até páginas inteiras dedicadas. Nesse primeiro capítulo tem uma página dupla, uma página inteira dedicada a uma cena específica. Pois é, eu acho que isso pode ser um reflexo, na verdade, com certeza é um reflexo com certeza, dele com ser certeza. um autor novato, né? Que aí ele tinha que impressionar na primeira história. Tá. Então ele tinha que usar. Ele teve uma ideia que eu acho boa, é uma boa ideia. Naruto é uma boa ideia, queira ou não, né? É uma ideia interessante, pelo menos. Mas para ele vender essa ideia, ele precisava de espaço, né? Para vender a ideia do mundo ninja, a ideia de que tem uma academia de ninjas, a ideia de que o Naruto tem as 9 caudas, a ideia do poder que o Naruto vai aprender. Para ele apresentar tudo isso, ele tinha pouco espaço, por assim dizer, né? 50, 60 páginas. Tinha pouco espaço, sim. Então eu entendo essa escolha. Eu fico um pouco triste, né, pensando na obra a longo prazo, mas eu entendo essa necessidade de quadros menores e um passo um pouco corrido. Acabou prejudicando um pouco, sim. O vilão acabou funcionando muito como um shot mesmo, né? Teve esse vilão que nunca mais apareceu. Nunca explicou as motivações dele, né? Esse vilão acabou sendo um ponto meio esquisito quando eu vou ler esse capítulo. Até um pouco desmotivado. Não me dá muita vontade de ler o primeiro capítulo. Eu fico vendo esse vilão aí. Quem é esse cara? O que ele queria? Pra onde ele tava indo, né? Mas a interação do Naruto com o Iruka são sempre, pra mim, muito bem trabalhadas, muito fantásticas. Eu uso até essa palavra mesmo. O próprio eles comendo lá o lamen lá, eu acho muito... e algo que realmente cria uma importância até hoje em dia no mangá. Na minha opinião. Embora a relação dele com o Iruka tenha ficado pra trás há um bom tempo, né? Tipo, a relevância do Iruka como personagem, né? Que aliás até uma pergunta que fica no ar é como diabos o Iruka conseguiu virar um Jounin, né? Não, ele era Chunin só. Ele era Chunin só? Como que ele conseguiu virar um Chunin? Mas mesmo assim, né, cara? Você não viu o exame, né? Como que ele ganhou? Não, devia ser um exame que só tinha lixo naquele ano, né, cara? Tinha 10 carinhas que se candidataram, né? A galera ficou tudo na prova escrita, aí ele passou. Puta, cara, mas beleza, né? Aceito essa parte. Mas essa construção do relacionamento deles é muito interessante mesmo, porque mesmo que a presença do Iruka vá sumir futuramente no mangá, toda essa importância que ele entrega ao Naruto e todas as palavras que ele usa, falando que a raposa faria isso, mas o Naruto não faria. Esse tipo de coisa ajudou a moldar o Naruto que iria até os capítulos atuais, né? E essa própria interação entre os dois, mesmo que nunca houvesse de novo uma interação entre os dois, a interação entre os dois sempre é toda hora lembrada no mangá. Até os dias de hoje, o Iruka sempre é lembrado como um personagem querido, modificador na história do Naruto. E importante pro próprio Naruto, né? Ele sempre lembra dele nos flashbacks e coisas do tipo. Com certeza, esse foi um caráter de primeiro capítulo que seguiu em frente, não muito bonito, mas pelo menos consistente durante praticamente todo o mangá. Agora, você comentou rápido, mas esse negócio da bola de cristal do Hokage, quando eu li isso, porra, mas nunca mais apareceu isso de novo? E como que funciona, né? Tipo, que jutsu é esse? Que objeto mágico? Eu tinha totalmente esquecido, eu só fui me lembrar quando eu li esses dias, eu lendo isso e
cara, que merda é essa? Que merda é essa? Sumiu. Não, o Kishimoto fingiu que não escreveu, né? Eu achei o máximo. Tem umas questões, né, que acabam ficando, mas isso acaba sendo não um problema do primeiro capítulo, mas sendo um problema de Naruto. Que é toda essa questão dos jutsus, né, que eles aprendem na escola. Por exemplo, quando o Naruto... Primeiro, pra começar, Kagebushin no Jutsu ser um jutsu proibido. Nunca entendi isso direito. É proibido, mas todo mundo sabe, né? Também. Mesmo que não que nem pornografia, né, na internet. Então. Eu sou maior de 18. Outra coisa, né? O pergaminho tem jutsus secretos, mas tá protegido por um velho que caiu no jutsu de uma criança. Beleza. Todo esse negócio desse pergaminho proibido ficou meio estranho pra mim, mas beleza. Vamos aceitar que ele é um jutsu proibido, não sei porquê. Eu li na Wikipédia falando que é porque consome muito chakra e a pessoa poderia morrer, mas eu não entendo por que alguém proibiria por causa disso. Se alguém quiser usar, use, foda-se, né? Exato dela. Aí quando o Naruto usa, o Iruka fala assim: nossa, o Naruto usou e não são só ilusões, são clones de verdade. Nunca usam só ilusões. Nunca, durante o mangá inteiro, nunca usaram ilusões, né? Sempre são clones de verdade. Então qual é que é a dessa, né? Essa dos clones de verdade, cara, nunca usaram o Bunshin, né? Ninguém nunca falou Bunshin no Jutsu, né? Então. Nenhuma vez no mangá, ninguém... Porque são hologramas, né? Todo mundo vai perceber, não tem... Cara, é muito bizarro mesmo. E uma coisa que eu acho que foi pouco trabalhada e que deveria ser muito melhor trabalhada, porque é uma ideia interessante, é sobre o Jutsu de transformação, né? Tipo, no primeiro capítulo eles usaram bem, né? Esse negócio de... o cara transformado no Iruka, o Iruka transformado em Naruto. Ele acaba ficando pra trás esse negócio da transformação, que é uma coisa muito ninja. Dava uma sensação de ninja, de fato, né, pro mangá. E acaba ficando pra trás, né, o que eu acho uma pena. Porque acho que ele acaba ver lutas mais interessantes, talvez, não sei. Ele acaba usando, eu acho que ele acaba usando bastante isso, pelo menos durante o Naruto clássico, né? Tem várias cenas do Naruto virando arma, aí depois ele passa a arma pro Sasuke, não sei o que. Ele usa isso bastante no clássico. Agora, de fato, no Shippuden acabou um pouco que abandonando isso, de certa forma. Eu acho que eu consigo concordar um pouco. Mas é um negócio bem ninja, né? É o que o pessoal fala, né? O ninja acabou meio que nunca acontecendo em Naruto, né? Direito. O ninja que usa laranja, né? Acabou virando muito mais um mangá militar mesmo, né? Sobre guerras de fato, o que as guerras significam. Tudo bem que acho que isso acaba sendo meio que uma visão japonesa, né? Porque os ninjas pra eles eram meio que soldados, né? Mas o mangá acaba tendo essa visão de soldado mais ocidental mesmo, né? De grandes guerras e tudo mais. Ele usa o pano de fundo da ideia do ninjutsu, mas não usa da ideia do ninja em si, né? Usa, entre aspas, os poderes, mas não usa a utilidade dos poderes, né? Que é a infiltração, a morte secreta, esse tipo de coisa. Acaba usando muito pouco. Eu gosto, pelo menos, que ele sempre foi fiel desse negócio eu acredito que sempre foi fiel, não relacionamento, mas pelo menos a construção da raposa da Nove Caudas dentro do Naruto como esse ser demoníaco, né? Isso desde o primeiro capítulo e praticamente o mangá inteiro, isso foi muito bem construído. Esse é um ponto, pra mim, muito positivo desse primeiro. Tudo bem que acho que é até um conceito um pouco básico, né? Esse negócio dele ser um ser demoníaco, mas foi algo que foi mantido muito fielmente no mangá. Uma coisa que eu acho que achei que ele fez relativamente bem, né? O Kishimoto, foi que ele não tentou explicar muitas coisas do mundo. O que não deixou o capítulo maçante e deixou abertura para ele trabalhar melhor as ideias. Então, esse negócio de chakra que a gente falou, o negócio dos selos, embora esse negócio do jutsu acaba ficando perdido, ele explica melhor depois, jutsus diferentes e tal. Ele deixa bem aberto, né? O que são os junins, por que ele usa aquele coletinho, né? Esse tipo de coisa. Ficou tudo no ar para ele explicar depois. É uma boa omissão de informações. Uma boa escolha. Uma boa escolha. Acho relativamente isso. Acho que é isso, né? Tá bom? Nossa, tá ótimo. Vamos ver se o pessoal vai aguentar a gente falando tanto. Mas a gente falou, acho que coisa muito relevante, sim. É isso aí. Uma boa discussão. Mas vamos querer a opinião dos ouvintes também sobre o que eles acham dos primeiros capítulos dos 3 mangás citados. Eu chamando uma atenção para Toriko, porque a maioria das pessoas nem lê Toriko, então quero saber o que as pessoas têm a dizer sobre o primeiro capítulo de Toriko. Para vocês, qual foi o melhor, o segundo melhor e o pior
primeiro capítulo desses 3. Qual foi o seu, Judeu? Fala aí pra gente já adiantar aqui deles. Eu acho que o capítulo de todos certamente foi Toriko. O segundo melhor, Naruto, acho mesmo, de verdade. E não é que foi o pior, mas foi algo pouco sem graça pra mim, desculpa. O primeiro capítulo de One Piece. Então discordamos entre Naruto e One Piece. Realmente achei Toriko melhor, mas One Piece e Naruto, por favor. Ah, tá. Justo. Você não analisou o primeiro capítulo por si só, mas não tem problema. Vamos continuar. E-mail do episódio número 2 dúzias. O episódio número 24 sobre notas. Estamos no capítulo 25. Capítulo não, né? Episódio 25. Episódio número 25. Não tem piada, mas 25 é o quê? Um quarto de século. Um quarto de século? Isso aí, cara. Muitos comentários, né? A gente pediu pra vocês comentarem e de fato as pessoas comentaram, né? Muitos comentários nos blogs. Tivemos 56 comentários somando todos os 2 blogs. Pois é, bastante. Até pro nosso nível. Pro nosso nível de fama, até que é um número muito bom. Na parte das rapidinhas, né, dos comentários rápidos antes da leitura de e-mail em si, a gente recebeu várias coisas interessantes para citar. Por exemplo, o Renato Romano Augusto nos mandou um e-mail sobre não necessariamente sobre o capítulo da semana, né? Ele fala sobre umas mortes que andaram ocorrendo em Naruto, que a gente comentou. E aguarde, Renato Romano Augusto. O seu e-mail deu uma ideia pra gente fazer um programa, então aguarde que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Com certeza. Muita gente falando que tá tentando ir atrás de Gourmet também, né? Que bom, espero que as pessoas realmente comprem, é um ótimo mangá. Me deixa bastante feliz porque mostrou que realmente pouca gente conhecia e muita gente ficou interessada. E já teve gente falando que já leu, inclusive, que gostou. E é bom pra mostrar que, quem sabe, as pessoas podem nos patrocinar, porque o que a gente fala, as pessoas vão de fato atrás correr e comprar, né? Olha aí, hein? Olha, então, vou jogar isso. No dia que a gente começar a fazer comentários sobre alguns mangás que vocês vão achar meio estranho, tipo, por que será que eles estão sugerindo Kimi de Todoke? Pode ter certeza que a gente tá sendo pago por isso. Com certeza. O que eu acho que não vai acontecer, mas tudo bem. Provavelmente não. Muita gente... Não, eu que vou falar, dá licença. Eu pulei, né? Tava intercalado bonito, eu interrompi aqui. Uma quantidade considerável de pessoas. Na verdade, eu acho assim, né? Sobre os comentários sobre as notas, tiveram basicamente 3 tipos de pessoas que comentaram, né? Porque a gente pediu para as pessoas comentarem sobre a nota mais baixa que dão, né? Porque a gente queria saber se as pessoas davam 1 de fato. Então, as pessoas que existem são as que não dão 1, né? Falavam que não dão 1 por algum motivo diversos. Aqueles que dão 1, até que teve bastante gente, inclusive. E uma quantidade considerável de pessoas falando que é contra o sistema de notas, né? Negando totalmente, né? O sistema de notas, porque é uma visão totalmente válida, né? A gente, com certeza, a gente até criticou. A gente nem tá advogando a favor das notas, a gente tá falando sobre uma realidade, né? Existem as notas, faz pra gente citar, mas muita gente, como por exemplo, sei lá, o Leonardo Souza mandou aqui pra gente primeiro que o que importa são os argumentos e não a nota em si, por exemplo. E é algo que a gente acabou comentando, né, nas entrelinhas sobre esse tipo de coisa. Teve muita gente que deu... Eu achei interessante, teve muita gente que deu nota 1 pra Fairy Tail. Você acha que Fairy Tail merece nota 1? Então, né, eu não lembro se eu comentei no episódio, mas a minha política pessoal é de não dar nota pra obra em andamento. É verdade, você tem isso, né? Porque eu não acho justo julgar uma obra por uma coisa que ela ainda não é, né? Ela não é uma obra completa. Então eu, Guilherme, estranho, tenho essa política de não dar nota. Mas eu entendo muita gente ter raiva de Fairy Tail e dar 1. Eu acho que é menos por qualidade, mas por raiva, né? De ser esse negócio, né? De ser isso, de ser Fairy Tail. De ser repetitivo, ser Fairy Tail. Eu acho que é a melhor definição, né? Exatamente. O Saki e o Nita comentaram sobre o uso de aditivos, né, para auxiliar nas notas. Então, sei lá, no My Anime List tem isso, né? Você dá 6, ele aparece lá do lado. Good, você dá very good, esse tipo de coisa, 10, né? Masterpiece.
É, Que exatamente. eles acham essas inscrições mais relevantes do que a nota em si, né? É. E aí, o próprio Sá comentou, né, que você faz alguma pesquisa, alguma coisa mais profissional, acaba sendo mais por esse lado mesmo, né? Acaba sendo gostou e não gostou, não notas de fato, né? Bastante gente mandou pra gente notas que deram, né? Notas 1. Então vamos citar aqui alguns, como o Davi Nabuco, no Magatologia, falou que deu 1 pra Tokyo Akazukin. Você leu esse daí, Judeu? Ah, eu leio, é um mangá que eu gosto bastante. Bem engraçado, porque eu acho que ele teve uma visão muito diferente da minha, por isso que acabou dando essa nota. Você vê como é pessoal mesmo, né? O Trying Out deu 1 pra adaptação de mangá do Cowboy Bebop. Que, eu li, você já leu esse daí? Não li. Eu já li, assim, eu não acho que é 1, mas não chega nem perto de Cowboy Bebop, né? Porque Cowboy Bebop, o anime, é uma masterpiece e Com certeza. E o mangá, não. Nintakun deu, não 1, mas deu 2,5 pra Sanseiya, que é uma visão que eu compartilho e eu elogio, né, das pessoas, né, darem notas baixas pra Cavaleiros do Zodíaco, que eu acho uma merda mesmo também. Você que tá dizendo, eu não tô me manifestando, se tiver hate é com o Judeu. Por favor. Renana dá 1 pro anime de Code Geass e, bom, teve vários alguns lá, exemplos. Dá umas olhadas lá nos comentários que tem bastante nota lá. Teve o comentário do Taka no Mangatologia. Vou ler aqui, ó. Os quesitos que cada um usa para dar as notas faz uma grande diferença para o resultado final de cada um. Veja a Sanseiya, se você levar o traço do Kurumada e o enredo geral da série, realmente é totalmente aceitável qualquer nota baixa, que varia de leitor para leitor. Mas também pode ter outros quesitos, também variáveis, como no meu caso em obras como Sanseiya, eu contabilizo a originalidade na mistura de ideias criada para o tema, toda a parte mercadológica. Eu achei interessante esse comentário dele para mostrar que tipo, o que muda de cada pessoa para pessoa, até em como elas vão dar nota, né? Tipo, que tipo de critério você tem que considerar quando você vai dar uma nota, né? Uhum. Até isso acaba sendo algo muito pessoal. Então, tô lendo Cavaleiro do Zodíaco. Poxa, é só gostei, não gostei? Ou, caramba, eu tenho que considerar essa visão mercadológica dele, né? Não, e também que ele fala sobre a originalidade da ideia, né? Tem muita gente que dá nota por uma boa ideia, mas outras pessoas, que eu também incluo nessa, dão nota pela execução. A ideia é um ponto de atração, não diz nada sobre a obra, né? O Diego também no Mangatologia, Diego cita: o ser humano tem uma necessidade inata de classificar tudo, sejam ideias, conceitos, objetos. É um instinto biológico que nos foi passado para facilitar a nossa compreensão da realidade. No momento em que dividimos as nossas percepções em categorias de acordo com algum critério, temos maior facilidade em assimilar o objeto ou ideia em questão à nossa consciência. É pura logística cerebral. Classificamos para organizar, organizamos para facilitar a compreensão. É uma característica inata dos seres humanos e boa parte dos seres vivos, mesmo que de maneira mais primitivas. E realmente, né, eu tinha lido depois que a gente gravou sobre essa necessidade de classificação, e realmente o cérebro ele precisa classificar as coisas como perigoso, não perigoso, comestível, não comestível, comestível, saboroso, nutritivo, não é nutritivo, como me faz eu cagar, como me faz... sabe, esse tipo de coisa. Uhum. São pequenas classificações que a gente vai apenas refinando ao longo do tempo, né? Interessante. Eu acabei me comentando de boca para fora. É interessante saber que tipo, tem uma base de verdade isso. Muito legal, muito legal, muito legal. Depois dá uma olhada lá no comentário dele. Faz toda uma analogia bonita lá no Mangatologia. Teve e-mail do Bruno César Queiroz Gonçalves, aquele que falou que ia começar a mangá pela gente, né, tudo mais. Já leu, ó, The Music of Mary, Hotel, Coos World, Devilman, comprou Solanin. Nossa, já leu muita coisa boa, né? Uhum. E ele falou que tem a mesma dúvida que o Estranho sobre a galera que dá o número 1. Ele diz aqui. Que estranho isso, né? Que dá 1, né? A galera que dá 1 aí, poxa, pessoal, controla. Eu tenho problemas em dar notas numéricas porque é sempre uma comparação com outra coisa. Tem coisas que são incomparáveis pela subjetividade, mesmo dentro de um mesmo parâmetro de avaliação. Por exemplo, traço. Abara ou Solanin são tão distintos os objetivos e o que estão comunicando ao leitor
que sem uma contextualização a nota não diz nada. Prefiro onde o critério é a avaliação da própria leitura. Se foi péssima, ruim, diferente, boa e muito boa, ou até não vale a pena e vale muito a pena. No caso da gente, né, de vocês, só um recomendo ou um recomendo já diz muita coisa. Se é bom 7,13 ou 8,72, não faz diferença. Realmente, cara. É engraçado que a gente... Essa é a nossa pontuação, né? Recomendo ou não recomendo. Que eu acho, inclusive, é mais válida. E muita gente acabou concordando, né? É até mais ou menos a ideia que o Rubens Sombreireiro, de Setúbal, Portugal, outro ouvinte de Portugal... Olha, estamos fazendo sucesso. Eu acho muito legal ter ouvinte de Portugal, porque a gente tá aí unido pela língua, por que não cara, interagir, né? É até emocionante, né? Eu acho legal assim mesmo, de verdade. O e-mail dele é grande, né? Não tem como ler tudo, mas ele fala um pouco sobre essa questão, né, de dar a nota sem contextualizar, e aí ele diz o seguinte também: desprezo agregadores de notas como o Metacritic, que é um agregador de notas de filmes, né, para quem não sabe, porque não só cedem uma visão da arte como um bem de consumo e escapismo, como também tentam fundamentar isso num sistema abstrato e ditatorial que mede o mérito e a qualidade através de uma média numérica, elaborando assim uma hierarquia simplista sobre o que é mal ou bom, sobre o que deve ser visto ou esquecido, sobre o que deve ser comprado ou deixado na prateleira. Ele cita um exemplo aqui, ó: os números não mudam, mas as obras sim. Não podemos comparar exatamente Portugal, nossa, né? Uhum. Exatamente no mesmo plano, Vagabond e Rurouni Kenshin. Dois exemplos de duas obras que até têm alguns elementos em comum, mas tons completamente diferentes e público-alvo completamente distinto. Se eu desse 8 a ambos, teria motivos totalmente diferentes para fazê-lo em cada caso, mas um agregador só valoriza o número idêntico, e isso é um ponto que eu achei muito interessante mesmo. Porque a gente tem vários 10, vários 9, vários 8, mas são por motivos diferentes, justamente, né? Cada um você analisou de uma forma diferente. Esses dois exemplos que ele deu foi muito feliz no exemplo, porque é justamente, né? Um é um shonen de porrada com 30 volumes. Não, Vagabond tá mais ou menos nisso também. Mas são dois que tratam temáticas de samurais errantes, né? De viagens pelo Japão medieval e com abordagens totalmente diferentes. E apesar dos dois serem de fato de qualidade, essa qualidade não reflete nada para a pessoa. São qualidades distintas em campos distintos de públicos-alvos distintos, né? Não adianta você ir no mangá update sem categoria nenhuma, colocar só lá, ordenar por nota e sair o que tem na lista. Boa parte você provavelmente não vai gostar. Até porque a maioria deve ser doujinshi, né? Não, cara, uma boa parte ali vai ser yaoi, e vários yaois lá tem notas muito altas. E o que isso quer dizer pra mim? Porra nenhuma. Então, justamente. Aí ele cita alguma coisa que eu até compartilho, que é o seguinte: algo que prefiro para satisfazer essa necessidade de hierarquização é a elaboração de um top pessoal e sem qualquer tipo de ordem nem qualificação, e onde se resumem brevemente os motivos que nos levam a elevar determinada obra a este estatuto. Essa seria uma forma mais ligeira, mas não completamente banal, de sugerir uma lista de leitura. E é uma forma honesta, realmente, né? Nossa, eu concordei bastante com isso, viu? Os tops, assim, não top só jogar ali, top 10 melhores mangás de shonen de porrada, sabe? Aí você jogar lá. Mas você jogar um top 10, de novo, sem nenhuma ordem específica e justificar o porquê estão ali, é exatamente isso, uma forma rápida de você jogar obras de qualidade para pessoas sem apelar para algo tão subjetivo. Com certeza. Justamente. Eu gostei bastante dessa semana da interação do público. Bastante opinião relevante, bastante opinião, bastante categórica, né? As pessoas têm bastante opinião sobre isso, e isso que eu gosto, de um público bastante opinativo. Foi muito bom mesmo, eu gostei bastante. Então é isso, né, Judeu? Vamos para nossa recomendação do ouvinte daqui a pouco? Vamos lá. Daqui a pouco não, é imediatamente agora, né? Não, vai subir a música e aí vai descer, tá. E vai Quase. Beleza. Já deve estar subindo. Já subiu. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Então, Judeu,
recomendação do ouvinte, né? Não é nem eu, nem você. De quem é mesmo? Essa semana a gente vai. Só explicando pra quem ainda não sabe, talvez esteja chegando aqui agora, nunca se sabe, né? As pessoas chegam no Mangá ao Quadrado a qualquer momento. A cada 5 programas do Mangá ao Quadrado, todos os podcasts de número 5 ou 0 no final, né? Múltiplos de 5. A gente utiliza a recomendação que um ouvinte encaminhou para nós por e-mail com um arquivo de áudio gravado, fazendo a sua recomendação, né? E a gente toca aqui no Mangá ao Quadrado, e dessa semana estamos usando o do Augusto Barbosa Silva, o mais conhecido como OffNerd no Twitter, @OffNerd. Então toca aí a recomendação do Augusto Barbosa Silva. Olá, meu nome é Augusto, conhecido no Twitter como OffNerd, me sigam lá, e venho através desse simples arquivo MP3 fazer uma recomendação para o Mangá ao Quadrado. O mangá que eu recomendo dessa vez tem roteiro e arte de Hoshino Yukinobu e se chama Stardust Memories. Ele é um compilado de one-shots de volume único. Cada capítulo conta uma história com base na mesma realidade, um mundo de ficção científica onde a tecnologia humana é extremamente avançada e agora a humanidade está explorando a vastidão do espaço. A arte do mangá não é algo que se destaque, é um traço simples que tende a ser mais realista. Eu acho o mangá interessante, pois ele lança ao leitor, através de seus contos, diversos pensamentos e possibilidades. Teorias do surgimento da vida em um planeta, críticas à ética humana na vida no espaço, clonagem, viagem no tempo, o valor da vida perante o tempo, ganância e os mais diversos e curiosos ecossistemas daquele universo. São contos simples, de narrativa variável, com ótimas ideias. Alguns são surpreendentes no fim, com plot twists ou algo que ultrapassa o limite da nossa lógica. Por isso, julgo como uma recomendação válida para dar mais um passo no mundo dos mangás. É isso, espero que curtam a recomendação, obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Então tá aí, né? Recomendação do Augusto Barbosa Silva, Stardust Crusaders. Não, Crusaders não. Não, Stardust Memories. Stardust Crusaders é Jojo. Ah, nossa, nem sabia. É engraçado, eu lembro quando eu fui ler esse mangá, eu tinha lido antes, eu fui ler querendo odiar, mas eu acabei gostando, viu? Foi querendo odiar por qual motivo, só pra saber? Eu não sou... Eu tinha essa visão de que era aquela ficção científica muito Star Trek, sabe? Não. Não, aquela ficção científica muito bregona, brega mesmo. Mas ele tem umas simbologias muito interessantes, Stardust. Eu acabei gostando bastante, viu? Uhum, eu acabo sempre que eu falo sobre essa obra, eu falo que é o mangá que eu recomendaria pro meu pai. É, bem por aí mesmo. Porque meu pai é um cara mais old school e ele gosta dessas coisas. Ele lê uma série de livros Perry Roda que eu nunca ouvi falar, mas ele fala que é ficção científica, desse tipo de coisa. E eu acho que essa pegada dessa ficção científica que tem nesse compilado, ela é muito leve, né? E ela funciona para esse público de ficção científica mais antiga, né? Uhum, é uma de old school mesmo. Então. Eu acho muito legal mesmo. É uma outra ficção científica, né? A última recomendação do Fint foi Planets, que também é ficção científica, só que elas têm uma abordagem totalmente diferente, né? E acho relevante. E funciona também. Eu acho que é uma visão um pouco mais direta, mas ainda assim um pouco mais poética, eu diria até, viu? Stardust Memories pra mim é um pouco mais poético mesmo do que Planetis. Planetis é mais simbólico, mais... não sei dar uma palavra exata pra isso. Pela estrutura, né? Planetis ele é uma sequência de história, né? Uma história única, enquanto os Stardust Crusaders são várias pequenas histórias que ele pode desenvolver vários conceitos diferentes, cada um em uma história, né? Bem por aí mesmo. Que eu acho que é um mangá que eu recomendaria pra quem quer começar a ler mangás, viu? Tipo, porque tem um feeling muito de HQ americana mesmo. Também, né? Uma coisa meio fumete também achei, né? Um quadrinho meio Tex, assim, né? Exatamente. Tex, ficção científica, talvez. Por aí, deve ser por aí mesmo. Bom, é isso, né? Uma boa recomendação. Foi uma boa mesmo. E você, ouvinte, que também quer estar aqui conosco, pelo menos em espírito, e quer que nós comentamos a sua recomendação, assim como fizemos com esta, envie a sua recomendação. Pra onde o ouvinte pode enviar a recomendação dele, estranho? Ele manda para mangaoquadrado@gmail.com, nosso e-mail que está lá no post toda vez. Vão lá,
baixem, mandem um e-mail, façam um arquivo de áudio facinho e manda bala. Quanto mais sugestão, mais legal. Tá ótimo, então. Mesmo que me roubem sugestões, que foi o caso das 2 sugestões que a gente já teve. É isso, então. De forma que... Até semana que vem, Judeu. Até semana que vem. Eu nem queria falar até semana que vem, pra falar a verdade. Cortei, então. Não, sério. Então, corte então na edição. Corte na edição e coloque até mais. Não. Falar Just isso. to be a light to guide us. So